Olá, tudo bem? Eu sou Célia Ribeiro, do canal Terapia e Arte. Antes de mais nada, gente, eu quero pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, aquela pessoa que está precisando repensar a vida, ou pensar um pouco diferente, ou mudar alguns rumos da vida, quem sabe? Tem muita gente precisando de ajuda nesse momento. Eu recebo muitas mensagens, converso com muitas pessoas, também dentro do atendimento e consultório. Eu acabo tendo muitos esses assuntos. E a gente está vivendo um dia, uma semana muito difícil, né? No dia a dia tem sido difícil, com muitas informações que acabam bombardeando demais a nossa cabeça, né? A gente está nesse período eleitoral que não é fácil, de muita briga, de muita discussão, de pensamentos muito de muita certeza, né? E poucas perguntas. Eu penso sempre que, como os filósofos, né, perguntar sempre é melhor do que ter certeza. E acho que a mente humana ela tem essa capacidade de analisar, de perguntar, né? E eu acho que quanto mais a gente estuda e pergunta, mais entendimento a gente vai tendo. Quando a gente já vai para o campo de batalha com uma certeza absoluta, a gente não quer mudar. A gente só quer encontrar alguém que aceite aquilo que a gente está falando. Então, cuidado nesse momento, né, de extremismos no pensamento. O problema é o extremismo no pensamento, porque o extremismo no pensamento leva no extremismo na ação. Tá? Não existe o todo bom nem o todo mal. Isso é uma construção. Então, claro que você tem os seus lados, você defende as suas causas, os seus pensamentos, e isso tem que ser, sim, respeitado. Mas o que eu acho problemático é quando a pessoa nem se abre para ouvir o que o outro tem para falar, porque dentro da cabeça dela ela já fez um muro, e esse muro diz assim: a minha verdade absoluta está aqui e nada que você fale vai fazer eu pensar ou repensar. E eu não estou falando só de política não, tá? Estou falando de muitas outras coisas. Né? Às vezes eu escuto, né, até de colegas, de terapeutas e tal, e eu só acredito nisso, só isso aqui dá resultado. E não, né? Existem pessoas diversas no mundo, com pensamentos diversos, com demandas diversas. Eu conheço várias pessoas que eu atendo, né, tanto em consultório como no teatro terapêutico, mesmo alunos que são só alunos de teatro, que nem estão buscando terapia, mas cada um tem uma demanda, né? E perceber isso é que faz a gente aprender sempre. Tá? Parar de ter olhar fechado. Só essa técnica que funciona. Eu falo sempre, eu não vendo técnica, porque eu acho que a técnica me ajuda como terapeuta para saber qual a melhor intervenção fazer em cada paciente. Não que exista técnica perfeita, né? Porque o paciente, cada um é um, tá? Mas o assunto de hoje nem era esse. Eu quero só que a gente preste atenção em todo o movimento que está acontecendo. A gente está com eclipse também, né? Hoje, dia 25, o dia que eu estou gravando. Isso também traz alterações. Tem gente que gosta desse assunto, tem gente que não gosta. Eu não sou especialista nisso, mas eu sempre estou de olho, né, nesses movimentos também, porque tudo impacta e todos os conhecimentos agregam. Agora, voltando um pouco para a filosofia, Kant diz que o intelecto humano, ele coleciona incertezas, né? A frase que ele traz, né, é mais ou menos essa, né? Não tô olhando no livro, mas ele fala dessa capacidade do intelecto humano colecionar incertezas. E as pessoas às vezes querem fugir das incertezas, né, das dúvidas. E duvidar das coisas é bom. Não para ser aquele que duvida chato, né? Eu duvido porque eu duvido de tudo. Não, isso beira a infantilidade. É duvidar porque eu pensei. As incertezas vêm porque eu penso, né? Foi o que eu falei antes sobre em relação ao atendimento e tudo mais. Não existe uma única forma de atender as pessoas, como não existe uma única forma de fazer um tratamento dentário, não existe uma única forma de fazer uma receita de bolo, né? Existem várias formas de fazer várias coisas. E o problema é que eu vejo muito fortemente hoje essa necessidade de resoluções,
né, com soluções únicas. Ah, eu vou resolver seu problema em 3 dias está resolvido. Então aí tem duas coisas, né? Essa coisa de achar que uma única forma resolve determinados problemas e essa pressa, né? O problema é que a gente quer saber tudo com muita pressa, com muita rapidez. E isso não acontece assim, não é assim que a banda toca. Por isso é tão importante a gente olhar, pensar, questionar, né? Falar assim, não, isso aqui ainda não tenho certeza. E parece que é um crime falar não tenho certeza. Eu falo sempre para os meus alunos, né, de teatro, de vídeo e tal, isso aqui, gente, se eu não souber, se vocês fizerem uma pergunta que eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe. E às vezes eles me olham com aquela cara, nossa, professora, você não sabe tudo? Não. Ai, que bom, eu não sei tudo. Porque o fato de eu não saber tudo faz com que eu sempre busque aprender, sempre estude, sempre busque o conhecimento. Claro que tem áreas que a gente se interessa mais, outras, né, a gente não se aprofunda tanto, é assim, mas quando eu não sei, eu pergunto para quem sabe, né? E falar não tenho certeza, vou pesquisar, eu acho isso para mim, quando eu escuto isso das pessoas, eu acho que isso soa assim como música. Ai, não tenho certeza, vou pesquisar. Nossa, eu adoro quando eu ouço isso, e eu ouço tão pouco isso, porque as pessoas querem uma resposta fechada, né? Ah, eu me enganei, ah, eu me confundi. Poxa vida, a gente se engana, a gente se confunde. Ninguém é dono da verdade. E é tão difícil as pessoas entenderem isso, né? É uma briga tão grande para entender que você pode se enganar, que você pode ter incerteza em relação às coisas, né? O campo da religião acaba tendo também essa questão, né? Às vezes eu escuto também de pessoas que buscam terapia. Ah, eu só aceito no que tem comprovação científica. Puxa vida, muita coisa não tem comprovação científica. A própria medicina, ela até às vezes comprova coisas e depois ela volta atrás e fala, não, isso aqui não funciona não. A gente achava que funcionava, mas não funciona. A gente agora... Então, quer dizer, mesmo a comprovação científica, ela tem essa coisa de voltar atrás. Porque a gente comprova, às vezes, uma coisa, às vezes os dados estão equivocados, enfim. Então a gente comprova, mas depois a gente vê que aquela comprovação não está 100% certa. E que bom, porque a gente pode evoluir sempre, né? Existem sempre, dentro da ciência, tem uma coisa que eu acho muito legal, que eles revêem artigos, né? Revêem estudos, fazem nessa análise de estudos que já foram feitos. Para quê? Para que você comprove, para você ver se aquilo realmente funciona. Porque os mecanismos para estudar vão mudando. Hoje a gente tem aparelhos de estudo, tem cálculos, tem, enfim, formas de lidar com os dados coletados de forma diferente. Então não existe verdade absoluta. Tudo está mudando o tempo todo. Né? Como se fazia uma cirurgia 10 anos atrás, já não é mais como se faz uma cirurgia hoje. Quer dizer que antes eles estavam errados? Não, quer dizer que antes eles só tinham aquele conhecimento. Então, a gente tem que tomar cuidado às vezes com essa arrogância, né, cognitiva. A arrogância cognitiva é o pior que tem para que a gente aprenda mais. Porque quando eu defino que eu já sei e está fechado aquilo, eu não vou em frente. Porque ainda, segundo o filósofo, né, segundo Kant, sabendo que você não sabe, você não coleciona certezas absurdas. A gente tendo, citando outro filósofo também, né, que só sei que nada sei, eu sabendo da minha ignorância, eu não entro em furada, eu não entro em discursos furados, discursos falaciosos. Então eu preciso estar contactado com a minha própria ignorância. Eu preciso entrar em contato com a minha ignorância e entender que eu ignoro algumas coisas. Claro que o que eu sei, né, e sei que sei, tudo bem, eu vou lá, não, isso aqui eu sei, gente, isso aqui eu sei há muito tempo e tudo mais. Mas se aparecer dados novos, é para eu não ficar cego para aquilo que aparece, porque senão eu não vou em frente, eu não mudo nada, porque eu já sei, tá tudo perfeito, então eu não mudo nada. Isso também é problemático, né? Então é importante eu entender o tamanho da minha ignorância para que eu possa mudar. Eu gosto muito de quando eu escuto pessoas que eu estudo e tudo, e que falam, olha, não me siga, eu tô perdido. E eu falo isso também para quem segue as minhas coisas.
Você pode seguir, você pode assistir, mas questione. Será que ela tá falando? Será que o filósofo falou isso mesmo? Vou lá procurar. Será? Isso é legal, porque aí eu não vá, mas a Célia falou, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco famosas, assim, o que elas falam vira lei, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, pra gente não cair na falácia dos outros, tá? Então é bem importante a gente ter esse senso crítico apurado. Senso crítico, sim, eu acho uma coisa que ninguém devia abrir mão, né? Senso crítico tinha que ser estudado mais na escola, né? Ética, senso crítico, né? Tudo isso. Análise do discurso, para que a gente não caia em discursos furados. E aí a gente entra, coisa que está muito em voga hoje, né, que a gente escuta muito agora, verdade versus mentira. Né? Hoje a palavra da moda é fake news. Eu não gosto muito dessa palavra não, porque é em inglês. E a gente fala o português, que é uma língua linda. Então, ou verdade ou é mentira. Às vezes existe um espaço ali entre a verdade e a mentira que a gente precisa olhar. Porque nem tudo é fechado, né? Então, não tem comprovação científica, é colocado na caixinha da mentira. Poxa, tem tanta coisa que não tem comprovação científica e faz bem para as pessoas, né? E tem coisas que eu sei que já tem comprovação científica, que o médico receita até remédios e fazem mal. Então, não estou falando que o que não tem é bom e o que tem é mal, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que existe um espaço entre a verdade e a mentira. As coisas não são tão estanques, estou falando do movimento das coisas. Toda crença que precisa ser cega denota uma falta de reflexão, né? Denota o pouco uso da inteligência que a gente tem, que todo mundo tem. Então, tudo que é cego, né? Toda crença, e aí eu não estou falando só de religião, tá? Estou falando de tudo. E a ciência também tem sua culpa nisso. Eu também acreditar na ciência cegamente também pode ser problemático. Claro que eu ainda defendo a ciência, né? Defendo a ciência, acho que a ciência acaba tendo os pares que sempre reestudam, né? Olham de novo, né, as coisas que saíram. Mas eu estou pensando assim em crença, porque quando a crença ela fecha, ela não precisa, o problema da crença é que ela não precisa de comprovação científica. Eu acredito e pronto, né? E isso traz muitos problemas. E não é só em religião, mas é em linhas de achar que determinada coisa só pode ser assim, todo mundo faz assim, então é assim. Não é porque todo mundo faz que é bom, não é porque ninguém faz que é ruim. Então eu tenho que sempre ter, de novo, eu volto para o questionamento, eu volto a colecionar minhas incertezas para poder olhar com mais assertividade, porque senão a gente entra só no julgamento raso. E chega de julgamento raso, né, gente? Chega de julgar tudo só pela base. Vamos aprofundar um pouco as discussões, porque senão fica só branco, preto, bonito, feio, sabe? E isso a gente viu que não leva a nada. Eu sei que tem gente que não quer saber disso que eu tô falando, que quer fechar seus entendimentos e acabou, né? Quer acreditar só naquilo que ela quer acreditar. Ela entra na crença. E isso serve para todas as coisas, alimentação, política, futebol, religião, enfim, tantas outras coisas. O problema é que isso faz a gente fechar a nossa mente. E a nossa mente, ela tem uma capacidade de ampliação de entendimento. Quanto mais a gente quer fechar o entendimento numa coisa só, a gente fecha também as conexões cerebrais. Então eu tenho certeza que você também não quer isso. Então olhe para aquilo que você está irredutível, mesmo que seja para confirmar aquilo que talvez você já sabe, né? Mas o mais importante é a reflexão, porque se eu consigo refletir sobre as coisas, se eu consigo analisar, se eu consigo pensar, eu escuto mais o outro. Porque se eu for com um pensamento fechado para alguém, eu fico surdo já a qualquer outra coisa que apareça. Eu fico cego já a qualquer coisa que grite na minha frente. E aí eu sempre arranjo uma desculpa, porque o nosso cérebro tem essa capacidade de arranjar uma desculpa que favorece o meu discurso interno que já está fechado. O meu discurso interno que já tem uma crença fechada. Tá bom? Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão, dúvidas, escreve para mim. Deixa sua mensagem aí embaixo que eu vou fazer questão de responder.
Grande abraço fraterno e até mais.